Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Jesus, nós te pedimos, Senhor, confiantes na tua misericórdia, na tua bondade, no teu amor infinito, a tua presença, Senhor Jesus, nesse momento do nosso estudo, nesse momento que estamos juntos para refletir o catecismo da tua Santa Igreja, Senhor. Pedimos de coração, Senhor Jesus, que nos ajude a entender, compreender e a viver tudo aquilo que nós vamos partilhar hoje, Senhor. Em tuas mãos colocamos, Senhor, a nossa vida, nosso pensamento, nossas ações, nosso corpo, nossa alma, nosso tudo, Senhor Jesus, para que tu abençoe, Senhor. Abençoe nossos ouvidos, nossos olhos, nossas mãos, que sejamos felizes, Senhor, refletindo aquilo que tu, Senhor Jesus, determinaste para a tua santa igreja. Amém. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A nossa Mãe Santíssima, rogamos a sua intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre para seja sempre louvado. seja louvado. Façamos essa partilha em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quer que eu comece lendo? Pode ser. Tá, então nós vamos começar no O Mundo Visível, no 3, parágrafo 337. Perfeito. Foi Deus mesmo quem criou o mundo visível em toda a sua riqueza, diversidade e ordem. A Escritura apresenta a obra do Criador simbolicamente, como uma sequência de 6 dias de trabalho divino que terminam com o descanso do sétimo dia. O texto sagrado ensina, a respeito da criação, verdades reveladas por Deus para nossa salvação, que permitem reconhecer a natureza profunda da criação, seu valor e sua finalidade, que é a glória de Deus. Mais um. Não existe nada que não deva sua existência a Deus Criador. O mundo começou quando foi tirado do nada pela palavra de Deus. Todos os seres existentes, toda a natureza, toda a história humana tem suas raízes neste acontecimento primordial, a própria gênese pela qual o mundo foi constituído e o tempo começou. Cada criatura possui bondade e perfeição próprias. Para cada uma das obras dos 6 dias se diz: e Deus viu que isto era bom. Pela própria condição da criação, todas as coisas são dotadas de fundamento próprio, verdade, bondade, leis e ordens específicas. As diferentes criaturas, queridas em seu próprio ser, refletem, cada uma a seu modo, um raio da sabedoria e da bondade infinitas de Deus. Por isso, o homem deve respeitar a bondade própria de cada criatura, a fim de evitar o uso desordenado das coisas, que menospreze o Criador e acarrete consequências nefastas para os homens e o meio ambiente. Vamos dar uma refletida, né? A gente vai ver mais, com mais propriedade daqui a pouco, mas podemos começar, né? Começar, fazer um começo aqui
quando ele diz aqui, bem, a primeira frase, foi Deus mesmo quem criou o mundo visível em toda a sua riqueza, diversidade e ordem. Eu penso assim, desde o começo desse capítulo 2 aqui, o mundo visível, que nós vamos ver depois com mais profundidade, mas tem que já ir pensando já para aproveitar melhor. Para quem? Entendeu, Marisa? Ó, Marte, aqui o É. catecismo está dizendo, foi Deus mesmo quem criou. Tá, ok, beleza. Isso nós Para quem sabemos. ele Mas criou? para quem? Então, a gente vai ver isso com mais profundidade. Mas eu não preciso esperar ele chegar lá para ver, começar a entender isso, entendeu? Então, quando você vê algumas aberrações, que a gente tá vendo, aqui no Brasil nós estamos vendo ó, todo dia, pô, tá desrespeitando aquilo que é o mais natural de tudo, né? Tá distorcendo aquilo que. A gente já falou isso, acho que no último encontro. O que é você desqualificar uma pessoa, desclassificar ela, xingar ela de desumano? Não precisa xingar ela de nome feio. Só fala que é um desumano e já está ofendendo ele da sola do pé ao cabelo. Por quê? Co- é. Por causa disso. Como já Ou, tirando o humano, ele da graça de Deus, né, não, Jair? não, classificando ele como na contramão da história, na contramão da natureza. Por quê? O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Façamos nós a semelhança de Deus. Depois ele fez o mundo para este homem. Ele não fez um mundo visível para os anjos. Fez o mundo visível para os homens. Então, eu necessito começar a compreender isso desta forma que fica muito mais fácil, né? Em sua riqueza, diversidade e ordem. Há uma ordem aí. E aí, por O, aí, a gente já começa uma das coisas que é a briga, vamos lá, é a batalha, é o mal tentando passar por cima de Deus, né? Por exemplo, exato. quando você vai em cima e da ciência pequena, nossa, diz que o mundo foi criado a partir do caos. E, na verdade, não. Mesmo o que a gente chama de caos é porque a gente não tem capacidade suficiente para entender a ordem que existe dentro do caos. Então, Deus, quando criou tudo que a gente enxerga e vê, e o que a gente não vê também, tudo isso tem razão, tudo isso tem lei, tudo isso não foi gerado do acaso e apareceu. Não, foi pensado, foi criado, foi tudo feito, e aqui você enxerga isso exatamente, né? Na sua riqueza, diversidade e ordem, tá? E, e aqui tem mais um ponto que é interessante que fala, nós como humanos, né? Qualquer criatura, deve respeitar o restante da criação, né? Como fala no final aqui dentro, né, para É, que eu não acarrete em consequências nefastas para o homem e meio ambiente. Ou seja, a gente deve olhar com respeito toda a criatura, né? Os animais que a gente consome como alimento, como fonte de, ou os minerais que a gente usa como fonte de matéria-prima para a construção, tudo isso foi criado com Deus com propósito, para que a gente possa usar. Mas a gente deve respeitar, porque tudo isso é criação de Deus. Não é um acaso, não é um lixo, não é um monte de pedra. Não, ele foi criado por Deus para nós, como você falou, para quem? É para que a gente consiga sobreviver, para que a gente consiga viver, para que a gente consiga crescer em Deus. E a gente deve respeitar que as outras criaturas, os outros animais, eles têm interação com a gente por um motivo. Deus os é. criou para isso. Esse é o mundo ideal e é aquela coisa do final aqui do parágrafo que você falou, Martin. Tudo isso do respeito do homem com cada criatura que Deus criou é para evitar o uso desordenado das coisas, como está escrito aqui. Aí vira uma bagunça, aí você desorganiza tudo que Deus criou.
Então, o humano se sente, né, com esse poder todo. Oi, Oswaldo, boa tarde. Boa tarde, gente. Desculpa a Só para demora. encerrar, o humano se sente com esse poder todo, como o Jair falou, né? De desorganizar, desordenar tudo isso que Deus criou com ordem, né? Agora Mas uma coisa é eu vou pedir pro. importante. Uma coisa muito importante é sempre se citar nisso aqui dentro. Nenhuma criatura, nada criado é maior do que Deus. Então, quando você vê movimentos, como a gente tem agora na CNBB, com o ano pastoral lá, que começa com os fetichismos à natureza e não sei o que mais, a gente fala, ecologia é importante, sim, é importante a gente respeitar o que a gente tem lá de fora, mas não endeusar, tá? Então é assim, é criatura, foi feito para ser usado conforme a ideia de Deus, tá? Não me faz uma vaca ficar sagrada, tá? Não me faz uma árvore ficar sagrada. Não, não é Sim. esse o caminho. Foram criaturas assim como a gente. A gente tem que respeitar, não deve destruir a natureza por destruir, porque isso daí dentro vai contra, é justamente o que fala aqui. Consequência pode provocar consequências nefastas. Você destrói a Nefasta. natureza, você se lasca, porque a natureza não se vinga, mas o que acontece lá fora reflete sobre a sua vida. Cortou a árvore, entra seca, entra calor, entra tudo mais. E a gente tem razão, a gente tem cérebro, foi dado conhecimento. Então, use com sabedoria, né? É isso que fala aqui dentro. Não colocando a criatura no lugar de Deus, né? No sagrado, como você falou. Sim. Né? Tá, Que é o perigo. viu, eu pediria que o Martin, já que você deu esse toque aí, que você releia para nós as três últimas linhas do 337. O Pode, 37. pode O começar texto está. do que permitem. O texto sagrado ensina a respeito da criação, verdades reveladas por Deus para nossa salvação, que permitem reconhecer a natureza profunda da criação, seu valor e sua finalidade, que é a glória de Deus. É, exatamente Amém. isso. Exatamente. Amém. É o que você acabou de falar, Martin, que você acabou de fazer esse foco aí, essa importância da ordem das coisas, não inverter esses valores aí. Sim. Exatamente isso daí. Tem que ter isso como imperativo, né? Tem que ter isso como E eu imperativo. sempre vejo. Respeitar a criação é respeitar e dar a devida glória a Deus, né? E eu, Exatamente. ve- eu vejo Exatamente. sempre a mesma coisa hoje, principalmente no mundo de hoje, quando o mal tenta lutar contra o bem, contra Deus, né? Ele tenta, por exemplo, coisas que a gente escuta ou já escutou no nosso crescimento na nossa escola, né? Vamos dizer assim, quando pequenos, por exemplo, o mundo foi criado do caos, né? O Big Bang vem do nada, né? Ou coisas do tipo o equilíbrio lá dentro da natureza, que o homem é coisa alguma e a natureza deve ser elevada e protegida acima disso, como esses movimentos que a gente tem atual. Tudo isso é exatamente para tentar tirar a imagem de Deus como o Criador, o primeiro, o mais alto de tudo. E é sempre a mesma batalha. Quando alguém tenta Sim. colocar a natureza na frente, está, na verdade, tentando tirar Deus do cenário, né? Falando, não, não, Do não. centro. Exato, Do centro, exato. é. Ah, E caindo para uma visão sempre material e Exato. existencial da coisa, né? Uhum. Ao passo que aqui fala muito legal do mundo visível, mas também vai falar do mundo invisível, né? Então, quando eu só dou valor para um, eu acabo negando o outro, né? Se eu começo a valorizar muito a campanha da fraternidade, eu esqueço do invisível, que é o sobrenatural, né? E Yeah. que é mais importante, que tem a prerrogativa de ser mais poderoso, de gerar o invisível gera o visível, né? Yeah.
Então eu vou continuar. Pera, só um minuto, Marisa. Eu queria arrematar isso que nós acabamos de refletir com as três linhas aqui do miolo do 339, que diz assim: as diferentes criaturas queridas em seu próprio ser refletem cada uma a seu modo um raio da sabedoria e da bondade infinita de Deus. Quer dizer, Deus não fez uma coisa e falou assim, acho que eu vou fazer o homem aqui, se der certo, Deus, se não deu, best. Não fez assim, né? O Não, e homem não fez fez tudo igual, né? Cada e criatura tem a fez, sua luz. e fez Cada criatura. É. com uma dose elevadíssima de amor, de bondade, e cada um de nós reflete esse raio. Eu não percebo. Eu briguei com a minha esposa, não percebo mais esse raio nela, né? Já até mandei ela pro raio que os parta lá ainda. Mas tudo bem, mas ela tem, né? Eu nunca fiz isso. Aquele amigo, aquele, Pode mandar que eu não aquele, vou. aquele amigo meu lá que, pô, aprontamos comigo, pisou na bola comigo. Ele, mas ele mantém o raio dele ainda, ele tem o raio dele ainda, sabe? Pior que não é. Ô, Márcio, foi sem querer essa. Ó, eu Bom, vou continuar o 340. 340. A interdependência das criaturas é querida por Deus. O sol e a lua, o cedro e a pequena flor, a águia e o pardal. As inúmeras diversidades e desigualdades significam que nenhuma criatura se basta a si mesma, que só existem em dependência recíproca, para completarem-se mutuamente, a serviço umas das outras. É isso que a gente falou agora. A beleza do universo, a ordem e a harmonia do mundo criado resultam da diversidade dos seres e das relações que existem entre eles. O homem as descobre progressivamente como leis da natureza. Elas despertam a admiração dos sábios. A beleza da criação reflete a infinita beleza do Criador. Ela deve inspirar o respeito e a submissão da inteligência do homem e de sua vontade. A hierarquia das criaturas é expressa pela ordem dos 6 dias, que vai do menos perfeito ao mais perfeito. Deus ama todas as suas criaturas, cuida de cada uma, até mesmo dos pássaros. No entanto, Jesus diz: vós valeis mais do que muitos pardais. Ou ainda, um ser humano vale muito mais do que uma ovelha. O homem é a obra-prima da criação. A narração bíblica exprime isto, distinguindo nitidamente a criação do homem da criação das outras criaturas. Até que só um minuto, né? Deus revela isso para nós, né? Mas não crer em Deus, essas doutrinas, essas ideologias que não creem em Deus, elas reafirmam a igualdade da dignidade de todas as criaturas, né? Mas não é o que está falando aqui. Está falando que todas as criaturas são importantes, independente da sua pequenez. Existe uma inter-relação de todas. Nós não vivemos sem as abelhas, nós não vivemos sem as formigas, né? Sem animais. Há uma interdependência, né? Entre todos os animais. Quanto mais básico o animal, quanto mais foi criado no início, isso é interessante, né? Quanto mais foi criado no início, menos dependência do homem tem, certo? Então, na realidade, a natureza não depende do homem, né? Certo? Assim, de uma maneira existencial, né? Porque ela é mais básica. Então, houve o primeiro dia, criou-se a matéria do céu, a matéria gasosa e a matéria líquida, né? Houve o segundo dia, começou-se a criar a diferenciar o que é chão da Terra, ou seja, esses passos eles
vão chegar na sua perfeição, que é a última criatura criada é o homem, né? Então, é, é difícil a gente entender essa ordenação de Deus, essa diferença, fora da luz de Deus, fora da graça de Deus, né? É difícil. A gente vai juntar homem e macaco é a mesma coisa, né? Os animais não conscientes dos animais que não têm a consciência que o homem tem, fica tudo uma coisa só, né? Porque não tem a luz de Deus para iluminar. E quando Jesus vem e diz, vales mais que muitos pássaros, que muitas ovelhas, ele está explicitando, né, algo que não é aceito de uma maneira hoje na ecologia, por exemplo. Né? E uma coisa interessante que você toca aqui que é quanto Jesus, mais desculpa, simples. Jesus ia ter muitos problemas hoje em dia, Jesus muitos ia ser problemas. politicamente incorreto hoje em dia. Aliás, Correto, como para nós pregar tudo somos, isso aqui. como nós somos. E aí você olha uma coisa interessante, quanto mais simples a criatura ou a Isso. criação, tá? Por exemplo, do minério para uma bactéria. O minério não precisa da bactéria, mas a bactéria precisa do minério, Sim, porque ela é composta daí. E aí você vai exato. crescendo na evolução, ou seja, vai crescendo nos 6 dias, e aí você chega a uma conclusão interessantíssima. Nós, como humanos, né? Nós dependemos de toda a cadeia até lá embaixo. Nós não Sim, existiríamos se ela, mas a cadeia que está lá embaixo existiria sem nós. Isso é uma sim, coisa exato, interessante de ser exato. observada. O minério É. não precisa da gente, como Uhum, a bactéria não precisa da gente, como o macaco não precisa da gente, mas nós precisamos deles. sim. É. Mas ao mesmo tempo aí Deus seria apenas um escultor, não estaria gerando a sua imagem, né? Exato. A sua complexidade. Apesar da complexidade do universo ser totalmente insondável pelo homem ainda hoje, né? O que nós chamamos de caos no universo, né? Tem É regra. porque nós não sabemos a ordem e as leis que regem essas coisas, né? Eu falei agora mesmo ali, um pouquinho antes de entrar, foi justamente o que eu falei. Ah, é? Quando a gente Muito diz o ótimo, caos, maravilha. né, eu falo assim, Né? na verdade, a gente diz o caos porque a gente não tem ainda a O sabedoria de conhecimento entender, né? das leis criadas por Agora, Deus que ordena e controla todas essas coisas. mas Né? tem um ponto muito importante nisso. Nós não sabemos, nós não temos a sabedoria, o conhecimento, mas nós temos a capacidade, quando Deus nos revela, de entender isso. Nós, como criaturas, somos os únicos, tá, que realmente têm capacidade mental suficiente, se dado o conhecimento, tá, de conseguir entender o que é explicado. Nenhum outro animal tem essa capacidade. Quem são os animais que são mais inteligentes, né? Eu vi um dia desses, Sim, acho que o mais de inteligente dele tem uma idade equivalente a um ser humano de 7 anos, tá? É o sim, máximo que chega, tá? Agora nós, se você tivesse, se Deus viesse aqui para nós para nos dar aula, tá? E a gente fosse obediente o suficiente para prestar atenção, porque eu não era nem obediente o suficiente para prestar atenção nos meus professores humanos, né? Mas vamos dizer, né? Eu teria a capacidade, o cérebro que Deus me deu, a capacidade minha racional, seria capaz, com a luz de Deus, de entender o que a gente chama de caos. Quer dizer, ele iria explicar para sim, você e falar, ó, tempo é isso, tá? E aí você olhar e falar, ah, por causa disso, 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 disso. E ele vem fazendo isso com a gente, através da gente mesmo. A gente vem sim, descobrindo coisas, a gente vem fazendo, por quê? Porque Deus vai devagarzinho falando assim, ah, você queria sabedoria? Então deixa eu te dar mais uma colherzinha aqui. Você queria saber, você queria ser que nem eu? Tá bom, então mais um pedacinho aqui dentro. Ó, não mexe com isso, que isso te machuca. Aí você se arrebenta e fala, eu falei para você não mexer com isso, né? Mas ele vai dando conhecimento, tá indo, e a gente vai devagarzinho indo para o caminho dele. Tá? Desculpe, Jair. Ô, Jair, tem alguma É, coisa, Jair? deixa eu fazer uma observação aqui que eu achei bem profunda.
O Oswaldinho falou uma coisa interessante, e aqui na segunda linha do 342, o Cassino faz essa afirmação, que vai do menos perfeito ao mais perfeito, certo? Ok? Que é o que nós vimos, o Oswaldinho acabou de falar isso aí. Sim. Mas eu queria, assim, fazer a simples exceção. Quando a gente olha o 340, que fala das criaturas, interdependência, é de uma forma bem grande, né? Ele cita Sim. as flores, ele cita aí e tal. Pô, mas vamos pensar nós, se tá falando, o Cassino está falando isso das coisas, pô, imagine a interdependência humana. Então, quando desrespeitam o ser humano, a interdependência das coisas já foi pro beleléu. Já desconsiderou totalmente, porque se ele vai do menos perfeito ao mais perfeito é o homem, a criatura que o Marte acabou de citar aí. É o único que tem essa inteligência de poder observar, etc e tal. Pô, quando a gente vê no nosso mundo a, o menosprezo do ser humano, aquilo que está acontecendo no Brasil, solta os bandidos, prende os inocentes, quer dizer, é o ápice da contramão, Não, é né? que você está entrando em relação humana, né? Então, Né? É mais complicado, né? eu tô comparando a relação humana com a relação das coisas, da interdependência das coisas aí, Sim, que ele falou entendi. do pássaro, a pequena Aham. flor com o cedro, né? O cedro é a madeira nobre e a flor é uma flor que vai secar e vai. Se essa relação é importante, imagine a relação interdependência humana, que está num outro nível tremendamente superior, É. né? É que eu vejo assim que essa interdependência que está falando aqui é que nós dependemos de todas as coisas existentes, né? E uma pedra não depende tanto assim, ela depende de coisas mais básicas, né? Por exemplo, a pedra vive na Lua, vive em Marte, vive em qualquer lugar. Vive Ela embaixo vai ser pedra, d'água, Ela qualquer depende lugar. ela vai ser do pedra, né? carbono, ela depende do minério de ferro, do óxido de ferro. Isso. Então, mas é uma interdependência menor. É sempre, a interdependência é sempre É, dela para baixo, né? é, Agora, Uhum. a nossa, como é o topo, né? É a última cadeia exato. daquilo que fala aqui que é da perfeição das criaturas, nós dependemos de tudo que está para baixo, né? Está Exato. falando da dependência material da existência humana, né? Que foi criada por Deus. E olha como é claro isso, né? Porque para quem tudo foi criado? Para Para nós, Jesus. para Para nós humanos. Jesus, né? É. Nós somos a imagem de Jesus. Tudo Uhum. foi criado por Cristo, para Cristo, né? E em Cristo. Então, o mundo foi criado para a existência, né, física de Cristo, né? Na Para o realidade. rosto humano de Deus, O né? Para o rosto humano rosto de humano. Deus, né? Deus É Deus queria homem. entrar no universo criado. É Olha Deus que homem. loucura, né? Deus É. E homem. Deus entrou no universo criado e criou condições para que ele pudesse entrar nesse universo criado, né? Né? Nossa, eu já estava juntando tudo só voltando para nós humanos, nós humanos. Que lindo isso que você falou, Oswaldo. Mas na Nossa, verdade não é para nós, né? É que nós participamos disso em Cristo. E aqueles que não participam do mundo em Cristo estão loucos, porque estão perdidos. tudo Estão foi criado perdidos. para ele. É interessante Né? que a gente ora isso, né? A gente ora toda vez que a gente professa o credo e não presta atenção, mas a gente fala isso toda vez, né? Toda missa a gente está rezando isso, né? Tá no credo, né? Certo, Jair? Certo? Perfeito, 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 perfeito. perfeito. Vamos para O frente. 344 vai falar um pouco disso. Existe solidariedade entre todas as criaturas pelo fato de terem todas o mesmo Criador e de todas estarem ordenadas à sua glória. Foi o que você falou, Oswaldo.
todas ordenadas, voltadas à glória, à graça de Deus. Você já falou. Mas olha que interessante, Oswaldo. Tudo foi criado por Cristo e para Cristo. Porque ele participou da criação do mundo, porque ele estava E em junto com Cristo. Deus, certo? Mas olha que interessante, perfeito, bonito, chique e profundo. Jesus nasceu, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, 2000 anos depois. Mas mesmo assim, Abraão, Isaac, Jacó, tá? Todo. O Antigo Testamento inteirinho foi feito para Jesus. Lá no começo já era para Jesus, né? Já era para Jesus. Tudo era Independente. tudo é preparação, tudo foi uma É, preparação. ninguém sabia, ninguém via. Os profetas que foram os grandiosos a anunciar, sacudir a bandeira, olha, né? Lá, o Ezequiel, te darei um coração novo. Para quê? Para entender Jesus, para poder depois fazer essa coligação que nós estamos fazendo hoje aqui. Eles vão depender disso daí. Eles vão buscar nos profetas essa razoabilidade. Vão buscar nos profetas. Não, tudo. ah, Tudo, dois tudo. mil anos de Antigo Testamento para preparar a vinda do Filho do homem, de Deus, do Filho de Exato. Deus, o homem. E, na verdade, Né? é mais do que os 2000 anos do Velho Testamento, Sim, é né? toda Muito a mais do que existência isso. do universo, Na né? hora que o Espírito pairou e se fez a luz, né? É, Na hora que é, ele fala do Espírito Santo, É dali já começa a obra. Ali é onde tudo foi criado para Jesus Cristo, é, tá? toda é. a existência do universo, né? É, Mas isso O Marte, eu falei 2000 anos, sim. é, É só Alegoricamente. É. Na verdade, 1980 é Abraão, né? 1980 é Abraão. Teve. Antes de Cristo, né? ah, E, no entanto, o povo judeu escolhido por Deus, a terra prometida, ainda Uhum. espera até hoje o Messias. Que para Sim. eles o Messias não chegou. Cara, Eles têm o símbolo na porta, que eles coisa, né? tocam, fazem uma reverência, beijam, fazem uma reverência do símbolo É. que eles têm lá fora marcado. Olha, quando o Messias chegar, reconheça que aqui mora uma família judia e que então nós seremos salvos. Quer dizer, tem coisa que eu não adianta. Em 2025 eu ainda não entendo, Oswaldo, e É. século XXI. Eles ainda esperam o Messias. Mas isso Mas faz a parte, né? tristeza deles é a nossa alegria, né, Marisa? A tristeza disso é o motivo do nosso júbilo e da nossa alegria, né? Que é por isso que a salvação está sendo estendida para todos, né? Olha, Deus ele escreve tudo das maneiras mais improváveis para nós, É pela lógica humana, né? para nossa lógica, né? Deus é tudo da maneira mais improvável. O poder dele máximo, né? Eu estava relendo o catecismo que nós lemos há alguns dias aí sobre o poder de Deus Criador, né? E aí falava da, da incoerência do poder de Deus, aparente impotência de Deus diante do mal, né? E aí essa recordação me fez enxergar de novo aquilo que, como é improvável, o poder de Deus maior poder de Deus, de toda a criação, foi manifesto na cruz, pelo amor, pela humilhação, porque ali ele pegou a sua criação imperfeita, que criou lá desde o início do universo, e através desse ato ele elevou ela a um nível de perfeição. Ele pegou aquilo que era imperfeito e trouxe ao nível de imperfeição através da morte na cruz, no sacrifício, na dor, na humilhação, na entrega, por amor. Então Deus vem mostrar que o maior poder que ele tem,
na realidade, mesmo sendo o criador de todas as coisas, é o poder do amor, né? Tudo foi criado por amor. Essa lógica de Deus para nós é uma loucura mesmo. Não tem como, né? Não há como, né, A gente? gente não alcança, Mas, né? Não ó, adianta. deixa eu pedir para o Oswaldo fazer. Oswaldo, faz a leitura para nós aí, só das três linhas do 344. 344. Existe uma solidariedade entre todas as criaturas pelo fato de terem todas o mesmo Criador e de todas estarem ordenadas à sua glória. É isso aí que você acabou de falar, né? O Cassino está fechando aqui o que você acabou de falar. Sim, Tudo foi feito aqui ordenado, quer dizer, sim, mesmo que o homem distorça isso daí, mas não vai mudar, né? Não vai mudar, vai permanecer ordenado a sua glória. sim. Mas o que eu estou relacionando é a nossa limitação na nossa visão humana. Como isso tudo é improvável para a gente, né? O que é derrota para nós, para Deus é poder de vitória, né? Então, muitas coisas que na nossa vida a gente passa achando que acabou, que olha, meu Deus, o que aconteceu comigo? O que isso, o que aquilo? São as coisas que vão, na verdade, ter valor na minha vida e vão me levar para mais perto de Deus, né? Através desta visão pela fé e não pela razão, pelo querer e pelas outras coisas, né? É. Ai, É obrigada você- pelo que você falou, Oswaldo. Eu falando do povo judeu, o que para eles ainda é uma tristeza, porque o Messias não chegou, para nós é o nosso júbilo, é a nossa alegria, É a nossa alegria, porque né? nós sabemos que não só ele já chegou, como ele morreu por nós, como ele ressuscitou dos mortos, como ele perdoa os nossos pecados, como nós temos a salvação. Nossa, que Isso. lindo isso que você falou. Não vou ficar me apegando a quem não acredita, a quem ainda está esperando, ou quem acredita lá no sol, no Deus água, no Deus sol, no Deus isso. Não, não. Nós, católicos, o catecismo da Igreja Católica está aqui nos provando, nos mostrando Sim. claramente, dia após dia, estudo após estudo, o quanto a nossa igreja já é feliz e já é Feliz porque nós. completa, porque tem Jesus. Tudo foi feito, como você disse, por ele, para ele, através dele. É o ápice, é o complemento de tudo. O que o Jair trouxe, todos os profetas do Antigo Testamento. Gente, se a gente para estudar um pouco, é uma sequência de fatos e uma coisa tão lógica e tão linda de eu sei, eu creio, eu creio. O- É Tentando lindo, aqui é fazer lindo. uma junção aí com o que a Marisa acabou de falar, faz parte da nossa alegria, essa alegria celestial, essa alegria já, também a salvação deles, Sim. porque eles são Sim. nossos, eles são nossos, entendeu? Eles apenas estão numa situação especial. E No mais tempo do de que Deus, né, Jair? Exatamente, E mais exatamente. do que isso, né? A gente sabe que na hora que fechar o tempo, né? Na hora que chegar o final dos tempos ali dentro, quem se converteu, converteu, quem não se converteu, vai para o buraco abaixo. Quem crê em Cristo, que a gente sabe que é o único jeito de ir a Deus Pai, né? Quem crê em Jesus Cristo vai. E se você olha as previsões, o que se fala do que seria o final dos tempos, né? Isso vai acontecer justamente na hora que o povo judeu reconhecer que Jesus Cristo é o Salvador, né? E o interessante é que você para pensar e fala assim, mas por que que ele não veio antes? Se ele já tivesse reconhecido, todo o outro povo que está fora disso, que somos nós não teríamos tido a graça de poder ser salvos. Então, Isso, graças aos judeus duvidarem, e aí Jesus Cristo mandar os apóstolos por todo mundo para evangelizar e converter e salvar as almas, graças
a falta de fé deles abriu a porta para nós. A compra do Campo Santo. Exato. Então, quer dizer, Estrangeiros. a gente deve olhar para os judeus e quando eles falam assim, eu não creio, eu falo assim, muito, muito grato, Muito né? Mas obrigada. agora que eu posso começar a te explicar. Então, eu quando falo, às vezes eu falo para a Rosé, né? Falo assim, eu vou te dizer, esse mundinho que você estava citando aí do nosso querido país aí dentro, eu falei, ó, da hora, tem hora de vontade de mandar um telegrama para cima e falar assim, ó, dá para você desligar a chave de luz, isso aqui, e encerrar, mas a gente não pode pensar dessa forma. Por que não? Não. Olha quanta gente não se converteu ainda. Sim, exato. Então a gente tem Exato. que, é nossa missão como católico, né? Não ser politicamente correto De e noite. levar Sim. a mensagem de salvação e quando alguém vem com alguma santa abobrinha em cima falando alguma besteira, a gente entrar no meio e falar, ô, né? Meu amigo, você precisa enxergar de uma forma diferente, ó. Você quer uma luz? Você quer Sim. alguma coisa desse tipo? Eu só lembrei do povo judeu porque Jesus estava ali tão pertinho deles. Jesus Tá? estava no Foi meio para deles. eles que Jesus veio, né? Eu me Jesus estava lembro, ali, eu me ali. Ó, lembro, podiam tocar em Jesus. E mas eu me não, lembro ok. de uma coisa atual. Como é que é o nome daquela Filó, Dona Filó, né? Doutora Filó, Doutora naquela Filó. história que ela conta e fala assim: Ô Jesus, quer tomar um café com você? E aí Sim, aí sim. que ela pega e fala, quer tomar um café, aí tem um mendigo. Todo mundo passa aqui em Belo Horizonte não, lá em Belo Horizonte, todo mundo passando do lado e ninguém dava dando bola. De repente, quando ele chegou do lado, ela passou do lado, o mendigo olhou para ela e fala: Você me dá um café? Isso é o maior receio que eu tenho, porque a gente fala assim: ah, os judeus estavam com Jesus no meio. Quantas vezes a gente esteve com Jesus bem do nosso lado e nós não vimos? Isso às vezes dá um aperto É. no coração, porque quantas vezes a gente olhou para um desses pequenininhos e falou assim: é mais um mendigo, é mais um drogado, né? Tá lá, é aquele mais um subgente. Será? E às vezes a aparência pode nos afastar da verdade, o cheiro da pessoa pode nos afastar da verdade, né? A, o asco, a aparência asquerosa da pessoa pode nos afastar da verdade. Tem Yeah, tantas coisas aí que podem nos afastar da verdade, né? yeah. Nós vamos ler essa oração ou pula essa oração? Lê, não, imagina, Marisa, reza pra gente aí, Lê? vai. Quer mudar, Martin? Quer ler? Martin. Ok. Vou direto nela, né? Louvado Isso. Sim, sejas, meu Senhor, com todas as suas criaturas, especialmente o Senhor Irmão Sol, que clareia o dia e com sua luz nos ilumina. Louvado sejas, meu Senhor, pela sua irmã Água, que é muito útil e humilde, e preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz frutos diversos, e coloridas flores e ervas. Louvai e bendizei a meu Senhor, e dai-lhes graça, e eu o servi com grande humildade. Parece São Francisco de Assis, né? parece, parece. Irmão Sol, Mas irmão Lua. não, Parece. é Francisco de É Assis. Se a São gente Francisco for de Assis. no índice aqui, Aqui. ó, Cântico das Cântico Criaturas. das Criaturas, Francisco de Assis, né? E Agora aqui eu li aqui embaixo. Que ele fala bonitinho. exatamente na ordem, né? Na hora que ele fala do sol e É, da água, nós estamos é, falando é. do mais básico das criações, Ele do está falando da mistério ordem da da coisa. criação de Deus mesmo, né? Exatamente isso. Humilde, né? Humilde água, né? Ela existe, ela lava tudo, anda em tudo, então ela é básica, né? Mas e ele trata tudo isso como irmã, né? Eu acho muito legal isso. Por quê? Porque é criatura de Deus, né? Né? É irmã como criatura, né? E você já parou para Todas essas pensar, coisas. que a gente, como humano, tem dificuldade de chamar outro humano de irmão? Sim, Já parou para pensar nisso, que as demais criaturas, né? Lógico, com
grau de evolução. Elas também são nossas irmãs, porque também foram criadas É uma no noção clara disso, né? Ele era, ele era, ele era muito mais que ecológico, né? Exato, Ele acreditava na criação de Deus, né? né? Isso é ser mais que ecológico. E nós não temos nem a capacidade de amar o irmão. Olha o É, tanto que a gente tem que trabalhar. É o tal do mendigo da dona Filó lá na rua. Tá? sim, exatamente. Exatamente. O sábado, fim de uma obra de 6 dias. O texto sagrado diz que Deus concluiu no sétimo dia a obra que tinha feito, e assim o céu e a terra foram terminados. No sétimo dia, Deus repousou e santificou e abençoou esse dia. Gênesis 2, 1, 3. Estas palavras inspiradas são ricas de ensinamentos salutares. Na criação, Deus depositou um fundamento e leis que permanecem estáveis, nos quais o crente pode se apoiar com confiança e que para ele serão o sinal e a garantia da fidelidade inabalável da aliança de Deus. Por sua parte, o homem deverá se conservar fiel a este fundamento e respeitar as leis que o Criador escreveu nele. A criação está em função do sábado, portanto, do culto da adoração de Deus. O culto está inscrito na ordem da criação. Nada se antepõe à obra de Deus, diz a regra de São Bento, indicando assim a ordem correta das preocupações humanas. O sábado constitui o coração da lei de Israel. Observar os mandamentos é corresponder à sabedoria e à vontade de Deus expressa em sua obra de criação. Quer parar aqui ou continua? Sim, eu acho que a gente podia parar, né? Mas para nós é importante, eu acho que nós vimos o sentido do sábado, né? Que é o sábado é onde tudo converge, né? Converge para quê? Deus cria tudo, daí ele senta e usufrui, né? Ele é glorificado, né? Ele santifica toda a sua criação no sábado. Então, toda a criação foi feita para o sábado, né? É meio que o Até o sentido, né? sábado. Toda a criação foi feita para o seu fim último, né? Que é o. Oswaldo, Pois não. e o sábado foi feito para o domingo. É, Não, Tá, então, tá aqui no é o oitavo 349. dia. Martin, acaba aí de ler o a gente vai 349, que é o último. continuar aqui, É, né? Que é É o oitavo dia. Depois já vem o resumo. o Sim, oitavo, o oitavo dia. Para nós, porém, nasceu um dia novo, o dia da ressurreição de Cristo. O sétimo dia encerra a primeira criação. O oitavo dia dá início à nova criação. que Assim, legal, né? a obra da criação culmina na obra maior da redenção. A primeira criação encontra seu sentido e seu ponto culminante na nova criação em Cristo, cujo esplendor ultrapassa o da primeira. É. Até a missa de sétimo Até dia, aqui. né? Depois da missa de sétimo dia, para quem morreu, começa aquela É, nova fase, né? mas é até a vinda de Jesus Cristo, era o sétimo dia. Com a sua morte e ressurreição, começa o oitavo dia. Então, para a É, pessoa que morreu, ficou até o E sétimo. todo, como a gente falou no começo do nosso encontro aqui, e que tudo era preparado para Jesus, então o sábado também foi preparado para Jesus, para sim, anteceder o dia da ressurreição, né? E o sim, oitavo Jesus, dia é Jesus Jesus, não ressuscitou na quarta e nem na quinta, ele ressuscitou ele no domingo. ressuscitou, exato, ele ressuscitou no oitavo dia. É isso, abriu Exatamente. a nova, o novo caminho. Aí me fez lembrar do padre lá no Retiro, o padre, eu não esqueço o nome, padre Ron, falando, e a gente discutindo por que que no Brasil, depois da consagração, o brasileiro normalmente fica de pé e ele o se americano levanta. continua de joelho e não sei o que mais lá dentro. E aí ele falando, né? Porque vocês, foi ele que falou, né?
que vocês É que brasileiros, o a gente correto é ficar em deveria pé mesmo, né? ficar em pé, porque a gente, em pé significa Deus vivo, né? Você está com. E você levanta para proclamá-lo, né? Exato. Para, mas é muito claro, ao mesmo tempo que é confuso, né? Porque não tem 8 dias na semana, né? Mas é um A ciclo, né? nossa, a nossa Oswaldo, semana é Oswaldo, feita com 7 dias, né? Oswaldo. Foi. Mas daí tá a lembrança perpétua do que é uma segunda-feira, entendeu? É mais, não, mas assim, eu acho que é mais ainda assim, ó. O 8º dia da semana, ele é atemporal para a gente, né? É algo que está além do tempo, né? Então, Deus já ultrapassou a criação, que está limitada nos 7 dias, né? E ele criou um novo elemento aí, né? Que ele está atemporal. É por isso que a gente comemora no domingo, né? Como se fosse o oitavo, mas não é o oitavo, é o primeiro, na realidade, né? Mas não é que é isso, é que não existe na realidade. Para a gente, essa não está relacionado aos 7 dias da semana mais, da primeira criação, né? Não está relacionado mais aos 7 dias da semana da primeira criação, né? Já estamos falando na segunda criação, né? Já Já estão estamos. falando na segunda criação. É. Exatamente. Então nós já não estamos mais submetidos à lei, à palavra, à lei da palavra, e sim estamos na graça, né? Estamos vivendo sobre a graça. E é por isso que nós não guardamos o sábado, né? Nós guardamos o domingo, porque foi esse que nos trouxe toda a graça em Cristo Jesus, né? Que é o dia da ressurreição, o dia da glória, né? Se Isso é tornou. uma coisa que eu acho muito esquisito, por que que os nossos irmãozinhos cristãos, que se dizem cristãos, Os guardam adventistas, sábado? os testemunhas de Jeová. Ele fala assim, se você guarda, se você crê, você é cristão, você crê em Jesus Cristo, qual é a lógica de guardar sábado? Onde você não entendeu a ressurreição e o domingo? É estranho. Existe uma lógica aí, viu, o Martin? É a lógica de ter que ser diferente da Igreja Católica. É o É, protestante. é a lógica de ter que ser O que protestante, é que tem protesta, que é o protestante. protestar. É o Ele protestante. protesta. É a mesma lógica de por que tem 66 livros e não 73 livros na Bíblia, né? É a E mesma melhor, lógica né? que por que Aí não vem com tem aquela, todos os sacramentos, mas tem só um sacramento. É a vem com mesma a lógica lógica do. que por que não tem bispo. Não, a nossa igreja não tem bispo, a nossa igreja só tem presbítero, que é abaixo do bispo. Só tem presbítero, é presbiteriana, que é luterana, que é todas as igrejas normalmente luteranas são presbiterianas, né? Elas não acatam o bispo. Por quê? Porque é o único jeito de ser diferente daquilo que dá a liga à igreja de Cristo, né? A igreja de Cristo está ligada através dos apóstolos, que são os bispos. A igreja de Cristo está ligada através do domingo, que é o dia da ressurreição. A igreja de Cristo está ligada através de toda os livros do Antigo Testamento que Jesus usava, que eram os 73 livros, né? E não os 66 que eles utilizam. Então, Ainda está é só para ligado, ser diferente. está ligado também à redenção, à confissão dos pecados e à Santa Eucaristia, que é o caminho de comunhão com Deus Pai e Filho. Sacramentos. E os outros falam que não, isso é Sacramento. pãozinho. Matrimônio também, Por que Exato. batizar criança? Não precisa batizar criança? batismo de Tem criança. que batizar adulto, porque adulto tem que escolher Sim, se ele quer ser batizado. é. Aí liga os sacramentos, como você falou, Oswaldo. Né? Entram, Sim, exato. que eles Né? ignoram, né? Então, Mas a perda da unidade, né? Então, É. a perda da unidade, eles levantam bandeiras, pum, bandeira. É sábado, pum, bandeira. São 66 livros, pum, bandeira. Não tem sacramento da Eucaristia, ele só representa, não é verdade, não é transubstanciação. São bandeiras que diferenciam, e aí vem todas aquelas argumentações gravadinhas que são
gravadas no coração. São decoradas, né? Bem decoradinhas, bem ensaiadas, né? Que eles aprendem no Bible School lá. Exato. Mas eu gostaria, Oswaldo, pessoal, Martin, Marisa, de acrescentar uma dessas, que nós não falamos ainda, que eu considero a pior, a pior. Já contei para vocês um caso, eu vou repetir esse caso com pouquíssimas palavras, certo? Que é a bandeira dos santos. Na Igreja Católica tem os santos, na deles não tem santos. Não tem Né? Maria. Eles não têm Não nem tem Jesus. Maria. Bem Nossa, lembrado, como não tem Nossa Maria. Senhora fala, não, Tem Maria. Tem a cruz. uma mulher Então, comum. só relembrando o fato, com poucas palavras, eu ganhei uma coleção de 5 apostilas e deixei na estante, com 1 ano, 2 anos, 3 anos. E um dia eu De uma estava. igreja protestante, certo, Jair? Sim, sim. Sim. Aí eu estava estudando lá, fazendo um trabalho de montar uma apostila e tal, e eu estava no livro do Levítico, estudando o livro do Levítico para pôr na apostila. E aí falou lá no livro Levítico da lei da santidade. A hora que eu li, eu olhei para a apostila lá, na estante, né? Que será que está escrito naquela apostila lá? Aí Sobre peguei a santidade. apostila, abri a apostila número 3, que era o Levítico, era uma para cada uma do Pentateuco. Chegou no capítulo que fala da lei de santidade, ele pulava, rapaz. Pulou, não tinha. Eu taquei fogo nas 5. Né? Em 4 anos eu pesquisei um item e deu de ponta cabeça, o que eu vou fazer com o resto? E Soquei fogo em melhor tudo. é a justificativa, né, de dizer que a gente tirou esses livros e tirou alguns pedaços porque foram escritos por humanos. Aí você olha e fala assim, tá, e você tirou baseado no quê? Porque um humano É. disse para você tirar? Algum deles não foi escrito por homens? Algum deles não foi escrito por homens? Aí você olha e fala assim, mas quem foi? O Lutero, ele era melhorzinho do que o resto para ele poder decidir? Ou quem veio depois dele e fala, não, não, esse livro aqui eu não considero. Ué, então, para que ter 10 mandamentos? Não faz 10 mandamentos, não. Faz 6. Tenta simplificar, né? Começa a cortar as coisas. Fala assim, isso pode, isso não é bem desse jeito. Pronto, já começou. Nós temos que ser modernos, nós precisamos, né, culturalizar a religião, né? Nós estamos Inculturar a evoluindo. religião, né? É engraçado que quando fala em evolução, nos tempos de hoje, você olha, por exemplo, agora nós estamos terminando de cruzar essa fase do tudo pode, tudo, né? Faça o que te dá felicidade, o que te dá prazer, vai, faz, é livre, né? Nós somos, né? E aí vai daí em diante. Quando você olha isso aí dentro e vê, é exatamente o oposto, é justamente para lutar contra a lei, contra a ordem, contra a coisa toda aí dentro. E aí você fala, você não entendeu que você recebe graça por conseguir resistir a uma tentação, por conseguir passar por cima disso e falar, eu sou mais forte do que isso. O pessoal não entende isso, não, fala assim, é aquilo, se você tem prazer em tudo aqui na terra, para que você precisa ir no céu? Você já recebeu aqui, aí Sim. acabou, ok? Eu E o ouvi pessoal agora, entende. há um dia atrás ou dois, gente, me passou assim no meu Twitter, sei lá, um evangélico falando, mas por que que os católicos precisam, como já falou, dos santos e de Maria, para interceder por eles? Se nós temos Jesus intercede por nós junto ao Pai. Eu falei, mas peraí, aquilo me doeu assim no coração, mas peraí, como Jesus é o intercessor? Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus é Deus. Como que é assim? Ele vai interceder por nós para Deus Pai? Errado, está tudo desconectado ali da coisa. Né? Então, para alegar e justificar que nós temos nossos intercessores e acreditamos e pedimos ajuda e acreditamos nessa vida santa e dos santos e da virgindade perpétua de Nossa Senhora e tudo, nossa grande mãe intercessora, não. Nós
temos Jesus, que é nosso intercessor. Não, peraí, acho que ele não quis dizer isso. Não, eu acho que ele não quis. Ele falou uma coisa, mas não é possível que ele pensa isso, Não, que ele mas eles acredita creem, nisso. né? Mas a doutrina deles é essa mesmo. Uhum. Jesus interceder, quer dizer, ele rebaixou Jesus a um papel de quê ali? Ele é Sabe? aquele que concede, né? Que todo o poder foi dado, que toda a honra, toda a glória foi dada, né? Por Deus Pai a ele, né? Uma coisa louca, é uma coisa Ele é louca o a Senhor, confusão. né? Ele é o Senhor. O Senhor, né? Intercede. É A complicado. confusão que eles fazem para justificar uma É, coisa que não é tem difícil, é difícil, é justificativa, difícil. né? Que é uma confusão. É. Quem vai ler o resumo? Ó, agora a gente fecha Oh, o resumindo. peraí, pessoal. Eu pediria a vênia de vocês aí para o 346. Vou reler um trecho. Na criação, Deus depositou um fundamento e leis que permanecem estáveis, nos quais o crente poderá apoiar-se com confiança e que, para ele, serão o sinal e a garantia da fidelidade inabalável da aliança de Deus. Então, eu peço a Vênia para ler um trecho do profeta Jeremias, que vai falar dessa aliança. Jeremias 31, versículo 33. Eis a aliança que então farei com a casa de Israel, oráculo do Senhor. Incutir-lhe-ei a minha lei, gravá-la-ei em seu coração. Serei seu Deus e Israel será o meu povo. Então ninguém terá encargo de instruir seu próximo ou irmão, dizendo: aprende a conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, grandes e pequenos, oráculo do Senhor. Pois a todos perdoarei as faltas, sem guardar nenhuma lembrança de seus pecados. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Então, os profetas, como nesse caso que nós lemos, Jeremias, já está prevendo essa ação de Jesus no povo de Israel. E eles vão recorrer a esses textos na hora da conversão, lá como diz São Paulo, né? Quando eu tirar-lhe lá Romanos 11, 25, quando eu tirar os seus pecados, então, para tirar os pecados, é a conversão a nosso Senhor Jesus Cristo. E é nessa hora que vai ser feita. Essa aliança já existe, mas eles não estão dentro. E eles vão entrar nessa aliança. Essa é a beleza da consumação do século, né? Vai ser nesse sentido. E eu diria assim, de forma esplendorosa, né? Que aqueles que não confiaram, aqueles que não acreditaram, aqueles que blasfemaram contra Jesus, aquele que protestou contra Jesus sem necessidade nenhuma, nessa hora vai assim, vai ser uma luz tão forte que não vai aguentar. Amém. Gemer e chorar, né? Vamos lá, vamos finalizar? Resumindo, Resumindo, os anjos você são criaturas espirituais que glorificam a Deus sem cessar e servem a seus desígnios salvíficos em relação às demais criaturas. Ad odmini bonam nostra cooperatur angeli. Os anjos cooperam para todos os nossos bens. Os anjos acercam Cristo, seu Senhor, serve-no particularmente no cumprimento de sua missão salvífica, para com os homens. A Igreja venera os anjos que o ajudam em sua peregrinação terrestre e protege cada ser humano. Deus quis as diversidades de suas criaturas e a bondade própria delas, suas interdependências e ordem. Designou todas as criaturas materiais ao bem do gênero humano. O homem o homem e por meio dele a criação inteira destina-se à glória de Deus.
respeitar as leis inscritas na criação e as relações que derivam da natureza das coisas é princípio de sabedoria e fundamento da moral. É isso, é bem um resumo, né? De tudo que a Porque gente acaba lê. da vontade de falar a palavra do Senhor, né? Em todas, né, Oswaldo? Em todas, Em né? todos. Dá uma vontade de falar a palavra do Senhor, graças a Deus, né? Em todas elas. Ai, mas olha que clareza, né? Em vez de ecologia, se tivesse essa última frase só, né? Respeitar as leis inscritas na criação e as relações que derivam da natureza das coisas e o princípio da sabedoria e Show. fundamento da moral, né? Uhum. Então, as É, relações moralmente, né, corretas com as coisas, né, elas são dadas pela fé, né? Ainda não para nós, que nós estamos muito contaminados, né, com a materialidade das coisas, né? Então, eu acho que tem muitas relações materiais que a gente tem com as coisas que ainda estão desvirtuadas e precisaria ser purificadas em nós, né? uhum. Mas, assim, é muito belo ver que existiriam meios de a gente seguir por esse caminho, né, de uma maneira moralmente correta para dar dignidade e usar as coisas de maneira digna, né? É igual aquela oração que tem, né? Senhor, permitir que eu use as coisas que passam de maneira a não perder as que não passam, né? Então eu viver com as coisas criadas, né, com as coisas que Deus criou, de maneira honesta e de maneira a não ofender a Deus, né? E desleixar-se com aquilo que Deus criou de uma maneira tão bela, mas sem exagero, né? Sem exagero. Jesus não amaldiçoou uma figueira e ela murchou no outro dia, né? Ai, não vou fazer isso porque é uma criação de Deus. Não, não é isso. A gente tem que ter a noção correta dos exageros e daquilo, né? Por quê? Porque destinou todas as criaturas materiais ao bem do gênero humano. Entendeu? Olha que coisa maluca. Então, tudo foi criado para Jesus Cristo e por Jesus Cristo. E a hora que lê esse gênero humano aqui, a gente tem que entender que é o filho do homem, né? Uhum. É o filho do homem, né? Não, Oswaldo, E eu a- acrescentaria. Não, aí, pera um pouco. Eu acrescentaria o seguinte: quando a gente aprende que Deus criou o mundo e o homem por seu amor, para que no final essa humanidade toda vá para a glória eterna, para louvar a Deus eternamente, isso significa para mim, de forma clara, que foi feito por Jesus, porque ele estava lá na criação, e para Jesus. Isso, Mas, para o então, filho do homem. não, mas o gênero humano é que tem que ter essa concepção. É para ele, mas se o gênero humano o isolar e não passar, não aprender isso, não considerar isso, perde a, o foco essa, da criação. Nós fomos criados para isso. Então, é necessário que o gênero humano compreenda isso. É aquilo que a gente tem batido aí. Sim. Aprender, compreender para poder viver. Então, o Mas gênero sem a humano. graça, mas sem a Não, graça é não, pera, impossível. não, pera um pouco. É Com a graça. impossível. Não, com a graça, com Não, a eu graça. sei, não. É que a hora que a gente fala gênero humano, nós não estamos falando de todos aqueles que têm fé. Estamos falando de todos. Não. Todos. Não, sim. Todos. Mas, Gênero. mas não dos que têm fé, né? Não significa que todos tenham fé. Não. É destinação, Oswaldo. Ter fé ou não ter fé é julgamento. Não. Predestinados, né? Não, ele foi criado para isso. Independente se ele vai ter fé ou não vai ter fé, ele foi criado para ter fé, ele foi criado para fazer. Tudo foi feito
da melhor forma. Bom, Deus falou, vamos supor que Deus estivesse falando com Oswaldo, que era o filho. Oswaldo, vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança? Entendeu? Uma coisa inteiramente própria de Deus. Então, quando fala gênero humano, não exclui ninguém. Vai Não, excluir depois a vida do cara, se ele vai aceitar, não vai aceitar, se vai querer, se não vai pela querer, escolha, né? Pela pela escolha da escolha, fé. pela escolha. Aí entra o livre-arbítrio, né? Aí entra o Então, livre-arbítrio, ok? Então, vai passar esse para Cristo, vai passar pelo gênero humano, que é o objetivo. sim, É porque Deus, na Santíssima Trindade, não precisava do homem. Criou o homem para ele passar por esse crivo de entender que é para Cristo. O Novo Testamento inteirinho, quantas guerras, quantas pessoas não sim, morreram, quantos milagres não aconteceu lá. Milagres, tá? Teve milagres lá no Antigo Testamento também. 10 mil soldados ganharam de 60 mil soldados. Tudo isso para Jesus. Então, vai passar por ele também. E aí o São Paulo foi muito propício para nós, que vai o povo que ficou, é aquilo que você acabou de falar agora, Oswaldo, é, essa, essa retenção de uma parte de Israel, exatamente para que nós possamos nos converter. Perfeito. Está lá na Bíblia, perfeito. E quando eles, chegar a hora deles, que eles fazem parte do gênero humano, não vai poder passar sem passar por Cristo. Porque foi tudo para sim, Cristo, né? Foi tudo para ele. E sim. aí a gente fechou agora há pouco o nosso. Foi dizendo que até o sábado, que era o ápice da coisa, foi feito para o domingo, para poder Sim, depois ser domingo. Então, mas o gênero humano ele está incluso aí. Tá? E como eu sim, falei, só voltando um pouco do evangelho que eu vi há poucos dias, de se juiz é nosso intercessor, se Jesus é nosso intercessor, mas como assim ele não é nosso juízo final? Ele não é o nosso juiz particular, aquele que nos julga quando a gente morre, o que vai nos julgar no final dos tempos? Como ele é intercessor? Ele é o que julga. É o que o Jair está dizendo. Vamos separar o joio do trigo. Aí ele vai separar o joio do trigo, ele vai separar quem acreditou, quem acredita, quem foi fiel a mim e quem não foi, quem nunca acreditou em mim. Como é que ele pode ser intercessor? Quer dizer, é uma coisa muito confusa, né? Muito Uhum. confusa. E ao mesmo tempo muito clara para nós, né? Ele não é, ele é o que julga, ele é o juiz. Então, olha que eu vou repetir aqui, ó, do 353, ó, vou dar continuação na leitura, ó. Foi lido, já foi lido pelo Oswaldo. Destinou todas as criaturas materiais ao bem do gênero humano. Vou continuar. O homem, e por meio dele, a criação inteira, destina-se à glória de Deus. Aí, esse item aqui do 353 fecha todo o conceito, fecha de forma com chave de ouro aí. sim. Só queria refletir uma coisa. Lembra quando nós estudamos sobre a Santíssima Trindade? Nós vimos que nós temos um só Deus, né? E nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas mesmo existe uma comunidade nesse Deus, né? Deus é comunidade, né? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, né? É um só Deus, mas existe três pessoas. E nessas três pessoas nós vimos que existe um relacionamento entre elas, né? E nessas três pessoas nós vimos que o Pai, acabamos de estudar isso nos últimos, o Pai é todo poderoso, né? Então todo o poder vem do Pai, né? Então existe uma Marisa, uma certa situação em que Jesus nos apresenta diante de Deus Pai, né? Mas isso é dentro de Deus, né? É difícil para a gente entender, né? Então, assim, de certa forma, Jesus intercede por nós diante de Deus Pai.
Mas Deus Jesus diante de Deus Pai fica esquisito. Então, a linguagem minha está errada. A pessoa de Jesus intercede diante da pessoa do Pai. A leitura de hoje, eu não sei se vocês viram a leitura de hoje, é justamente quando Tomé pergunta como é que nós vamos ver o Pai, aí Jesus Cristo fala, você está comigo e nunca viu Estou o a teu Pai? tempo, Não, mas eu queria ver exatamente. Deus. Ele fala assim, mas se você me vê, você vê ao Pai. E aí ele fala Exato. também, você quer alguma coisa do Pai, você pede a mim, eu intercedo junto ao Pai. Ok, eu levo o seu pedido lá dentro. Se você quer alguma coisa ao Pai, pedindo pelo Filho, você tem lá dentro. Eu sei que o nosso conhecimento e a nossa mente é muito pequena, mas eu entendo as três pessoas. Eu acho que o maior problema que a gente tem é a noção que nos trava em tudo aqui nesse nossa atual vida, é o problema do tempo. Porque quando você coloca nós na nossa pequenez É, dentro do tempo, não na eternidade, é muito difícil você conseguir conceber três pessoas sendo somente um Deus. Mas se você sim, tira o tempo na equação, é plenamente possível. Aliás, tirando o tempo, transformando tudo na eternidade, você nota que três pessoas em um Deus é mais do que possível. Só que a nossa capacidade não tem a história do garotinho transportando a água do mar e botando na. É sim. exato. Isso. Nós ainda estamos, ainda não estamos nesse nível para entender isso, ok? Nós temos muita coisa na frente para entender. De novo, se a gente não consegue amar o próximo, o que é que nós estamos fazendo aqui para entender por que três pessoas em um só Deus? Nós estamos longe ainda. E é É isso comunhão, mesmo. como você falou. Comunhão. É. Uhum. Temos que ponderar um pouco aí, Oswaldo, porque Jesus, nos seus últimos dias, orou pelos apóstolos, né? Exato, exato. Ele Ele orou. intercedo. É, Pai, eu que peço-vos eles por sejam estes um. que me destes, né? É. É nesse aspecto, Marisa, que ele realmente ele pode ser considerado, aliás, ele é o nosso intercessor supremo, né? Ninguém chega ao Pai senão por mim. Ele é o Exato. nosso intercessor absoluto, ele é o mediador absoluto, né? Não existe, ninguém chega ao Pai senão por mim, né? Então, a mediação, ela pode ser encarada por essa forma de Mas ao mesmo tempo é ele quem decide, é intercessão. ele quem Mas eles julga. distorcem isso. Eu entendo plenamente o que É, você ele diz. quem julga. O nosso Sim, julgamento particular, o julgamento final vai vir através dele, né? De Jesus Cristo. vira. Ele não veio, na primeira vez, ele não veio como julgador. Ele veio como mediador, como aquele que redime, como aquele que intercede, como O aquele Redentor. que media todas as nossas falhas. Então, a primeira vinda de Cristo, ela veio como mediador mesmo, como redentor, né? Como Redentor, isso é o que ele chama. redentor, né? É. Já o nosso juízo particular, quando morremos, é direto com Aí, ele, né? Quer aí dizer, já vai ser com ele mesmo, né? vamos Exatamente. nos entender diretamente com ele. E É, a segunda vinda dele é o que eu falei, né? Ele vai sim, separar o joio do trigo, sim. né? Mas aí eles esquecem aquela palavra que Jesus disse, né? Tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu concederei, né? O que abrir será aberto, o que fechar será fechado. Ou seja, a intercessão, a mediação da igreja, a intercessão dos santos, ela é um desejo de Deus, né? Ela é algo É, que faz é, parte da doutrina de Cristo, né? é. Isso Então, aí. Oswaldo, complementando o que você acabou de falar, Oswaldo, o Martin também falou, Jesus veio ao mundo como o Redentor, como o Salvador, ok? Mas Mas Uhum. deixou as regras do jogo. mas ele, quando vier Exato. na terceira vez, ele vem para julgar. E ele Aí falou, quando vier, Ninguém vai poder dizer que não sabia, né? Aí, É, entendeu? meu Deixou a amigo, regra. você teve o seu tempo É agora. assim, 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 assado. Tá clarinho.
certo? Vamos Então, começar o parágrafo 6. Dá tempo ainda de começar um pouco, né? O homem. nós vamos até às 4:30, não é isso? É. Não, 3:30 Não. para nós. É. Isso, isso. Ok, a gente tem ainda 35 minutos. Vamos começar? Eu leio um pouquinho? Pode ser. Ótimo, Marisa. Tá. O homem. Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher, ele os criou. O homem ocupa um lugar único na criação. Ele é a imagem de Deus. Em sua própria natureza, une o mundo espiritual e o mundo material. É criado homem e mulher. Deus o estabeleceu em sua amizade. A imagem de Deus. De todas as criaturas visíveis, só o homem é capaz de conhecer e amar seu Criador. Ele é a única criatura na Terra que Deus quis por si mesma. Só ele é chamado a compartilhar, pelo conhecimento e pelo amor, a vida de Deus. Para este fim, o homem foi criado, e aí reside a razão fundamental de sua dignidade. Que motivo vos fez constituir o homem em dignidade tão grande? O amor inestimável pelo qual enxergastes em vós mesmo vossa criatura e vos apaixonastes por ela, pois foi por amor que a criastes. Foi por amor que lhe destes um ser capaz de degustar vosso bem eterno. Nossa, quem falou isso? Santa Catarina de Siena? Isso, está lá no rodapé. 4. Santa Catarina de Sena. Diálogos. Santa Catarina de Siena. Nossa, que lindo. Foi por amor que lhe destes um ser capaz de degustar vosso bem eterno. Nossa, Ou que seja, eterno. fomos criados para a glória de Deus. Se nós não degustamos o bem eterno, né? Por que fomos criados, né? Não tem sentido, né? Nós fomos criados para vislumbrar e sentir e participar da glória de Deus, né? E isso faz parte da escadinha da conversão. Uhum. Ninguém sobe a escada se não sentir alguma coisa, né? Então, essa benevolência de Deus de nos dar esta oportunidade, essa condição de experimentar, que Santa Catarina de Sena está citando aqui, ela é fundamental na nossa conversão. Ela que dá razão para o Evangelho, razão pela Sagrada Escritura, razão pela igreja, é esse sentir. Se você sentir um gosto ruim, você abandona. Sim, sim. Por ser a imagem de Deus, o indivíduo humano tem a dignidade de pessoa. Ele não é apenas alguma coisa, mas alguém. É capaz de se conhecer, de se possuir, de se doar livremente e de entrar em comunhão com outras pessoas. Ele é chamado, por graça, a uma aliança com seu Criador, a oferecer-lhe uma resposta de fé e de amor que ninguém mais pode dar em seu lugar. Deus criou tudo para o homem, mas o homem foi criado para servir e amar a Deus e oferecer-lhe toda a criação. Quem é, pois, o ser que vai vir à existência cercado de tal consideração? É o homem, grande e admirável figura viva, mais precioso aos olhos de Deus do que a criação inteira. É o homem, é por ele que existem o céu e a terra, e o mar, e a totalidade da criação. À salvação dele, Deus atribuiu tamanha importância, que nem sequer poupou seu Filho único em seu favor. Deus, de fato, não cessa de tudo empreender para fazer o homem subir até ele e sentar-se à sua direita. Olha, São João Crisóstomo. Hoje ele seria totalmente
abjeto na sociedade, na intelectualidade humana, né? Ia ser arrasado, arrasado. Ele não parece ser antropocêntrico, né? Ele está colocando Deus no centro, mas aí ele seria antropocêntrico porque o homem de hoje tira Deus da existência, né? Então só sobra o homem, né? E você vê de novo, Oswaldo, que você falou já há algum tempo atrás, no nosso estudo hoje, Deus de fato não cessa de tudo empreender para fazer o homem subir até ele e sentar-se à sua direita. O que você falou? Tudo para Cristo, tudo Sim, por Cristo. Quem está sentado sim. à direita de Deus? É Jesus Jesus. Cristo, né? Então tudo foi criado para ele, por ele. Né? É aquilo que você falou já faz um tempinho no nosso estudo hoje. Então a gente remete E à figura. Jesus revela isso, né, aos apóstolos, né? E juntos sentaremos no trono, né? Ou seja, é o corpo de Cristo inteiro que vai se sentar no trono, né? É o corpo de Cristo, né? Que é Cristo como cabeça e toda a sua igreja com todo mundo que vem junto, né? Uhum. Esse é o, é o TOTS que chama, né? O TOTS Cristo, né? Cristo todo, né? A É totalidade. Jesus e a igreja, né? É a totalidade de Cristo. Né? Que se sentará à direita do Pai, né? Se sentará à Isso. direita no céu, é o que fala aqui. Na realidade, o ministério do homem, me desculpe, o mistério do homem só se torna verdadeiramente claro no mistério do Verbo encarnado. Olha o que a gente Olha lá, falou. olha lá. O que você falou já. Só aí encontra o seu fim e o seu começo, né? A No sua, a Verbo sua encarnado, existência, a sua verdade, né? a sua verdade. São Paulo nos ensina que dois homens. Oh, desculpa, Marisa, Jair. Marisa, só um ponto. Quando ele diz aqui, verdadeiramente no mistério do Verbo encarnado, isso foi tirado daqui do Concílio Vaticano II, certo? Então, eu gostaria Certo. de ler o trecho que é citado aqui, É o 22:1 da um, Lumen Gentium. isso, 22:1. O que ele diz aqui na Lumen Gentium, na Gaudium Steps? Ah, não, é igual ao Express. Gaudium Steps. Igreja pelo mundo, né? É isso? Gaudium Express significa igreja pelo mundo, né? Aqui está dizendo dignidade da pessoa humana. Divindade da pessoa humana. Ah, divindade da pessoa Então, humana. ele diz assim: Cristo, homem novo. Na realidade, o mistério do homem só se torna claro verdadeiramente no mistério do Verbo encarnado. Quer dizer, eu consigo entender a humanidade à medida que eu tenho a ótica de Jesus, né? E o Carlos Adins falou repetidamente aí. Com efeito, Adão, o primeiro homem, era a figura daquele que haveria de vir, isto é, de Cristo, Senhor. O novo Adão, na mesma revelação do mistério do Pai e de seu amor. Cristo manifesta plenamente o homem ao próprio homem e lhe descobre a sua altíssima vocação. Não é, portanto, de se admirar que em Cristo essas verdades encontrem sua fonte e atinjam o seu ápice. Então, isso é constituição pastoral que a igreja definiu lá no Concílio Vaticano II, e isso aqui, para nós, é o que há de verdade. E o catecismo, né, aproveitou quando vai falar dessa criação do homem, aproveitou esse trecho da Gaudium Steps e citou aqui, né? Na realidade, o mistério do homem só se torna claro verdadeiramente quando entendemos o mistério do Verbo encarnado. Aí todo o passado tem sentido e todo o futuro tem sentido. Né? Amém? Sim. Eu fiz uma busca aqui. Gaudium et Spes significa alegria e esperança. Então, a nossa alegria e esperança é essa, né? Alegria e esperança. Gaudium et Spes.
São Paulo nos ensina que dois homens estão na origem do gênero humano, Adão e Cristo. O primeiro Adão, diz ele, foi criado como um ser humano que recebeu a vida. O segundo é um ser espiritual que dá a vida. O primeiro foi criado pelo segundo, de quem recebeu a alma que o faz viver. Olha, o segundo Adão estabeleceu sua imagem no primeiro Adão, quando o modelou. Assim Que se legal. revestiu da natureza deste último e dele recebeu o nome, a fim de não deixar perder aquilo que havia feito à sua imagem. Primeiro Adão, segundo Adão. O primeiro começou, o segundo não acabará. O segundo é verdadeiramente o primeiro, como ele mesmo diz. Eu sou o primeiro e o último. Olha que legal. Que legal, né? É muito claro para quem tem fé, né? A luz de Deus fica tudo claro, né? Não fica? É uma Mas luz. tira Deus dessa história, né? Tira Isso, a luz, né? Tira a luz da vida, né? tira a luz. Aí você Tira não a luz enxerga da vida. mais Eu sou nada, a né? luz da vida, né? Tira a Aí, luz da vida. isso. Aí tudo vira história, mitologia, mitologia judia, né? Mitologia judaica, né? Graças à origem comum, o gênero humano forma uma unidade, pois Deus, de um só homem, ele fez toda a espécie humana. Maravilhosa visão que nos faz contemplar o gênero humano na unidade de sua origem em Deus, na unidade de sua natureza, composta igualmente em todos de um corpo material e de uma alma espiritual, na unidade de seu fim imediato e de sua missão no mundo, na unidade de sua morada, a terra, cujos bens todos os homens, por direito natural, podem usar para sustentar e desenvolver a vida, na unidade de seu fim sobrenatural, Deus mesmo, ao qual todos devem tender, na unidade dos meios para atingir este fim, na unidade de seu resgate, realizado em favor de todos por Cristo. E olha que coisa, que legal. Começa em um só homem e termina em um só homem, né? Começa em um só homem, né? Eu sou o primeiro e o último. Exatamente, todos viemos de Adão e todos nascemos para a eternidade em Jesus Cristo. Não existe outro caminho, né? Até a ciência com aquele estudo do DNA mitocondrial, né? Eu já compartilhei com vocês isso, né? Já, já. Do DNA mitocondrial, até isso derrubou a balela daqueles que falam, imagina que o homem, que todas as nações vieram de um homem e uma mulher, né? Imagine só que absurdo crer que toda a humanidade veio só de um homem. E de repente vem a ciência e prova isso de uma maneira cabal, né? Mostrando até que o mitocôndria do macaco, o DNA mitocondrial do macaco é totalmente diferente do DNA mitocondrial de um ser humano. E um não sobrevive no outro e o outro não sobrevive num, né? Então, Então, a ciência vem sempre corroborar, quando analisada com honestidade, né? Quando vista por pessoas idôneas, né, e honestas, que não querem enviesar e colocar os seus argumentos dentro, né? Então, isso é maravilhoso, né? E num só homem, todo homem chegará a Deus. A É eternidade. num só homem, não tem outro jeito. Oswaldo, aí você me ajudou a entender. Eu nunca parei para pesquisar isso, nem vou. Mas você rapidamente me ajudou a entender por que que o macaco entrou no cenário. Como eles definem que não é possível de um homem e uma mulher
criar todo esse monte de gente, então vamos recorrer a um bando de macacos. Certo? Essa ciência já foi derrubada, gente. Não, Não não existe foi mais isso. derrubada, mas por que ela surgiu lá no passado? É sempre a rebeldia, né? Não, então, mas se ele defendesse a mesma tese que veio de um homem e de uma mulher, não precisaria do macaco. Mas como ele foi protestante contra isso, então, mas daí, se não veio de um homem e de uma mulher, veio de quem? Aí, vamos por aí, vamos ver do Vamos pegar macaco. o macaco. Vamos Vamos pegar pegar o o macaco. macaco. Né? Né? Para quem está vazio É. de coisas corretas, qualquer mentira serve. Né? Qualquer balela serve. Eu pediria a vênia de vocês para mim fazer uma leitura aqui, já no começo do 360, quando ele diz assim: graças à origem comum, o gênero humano forma uma unidade, pois Deus de um só fez toda a raça humana. Está lá em Atos. Quem quiser pegar, Atos 17 a 26. Atos 17, versículo 26. Eu vou ler do 24 ao 28. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em templos feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa, porque é Ele quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Ele fez nascer de um só homem todo o gênero humano, para que habitasse sobre toda a face da terra. Fixou aos povos os tempos e os limites da sua habitação. Tudo isso para que procurem a Deus e se esforcem por encontrá-lo, como que a palpa delas, pois, na verdade, ele não está longe de cada um de nós, porque é nele que temos a vida. O movimento e o ser, como até alguns dos nossos poetas disseram, nós somos também de sua raça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, Deus é, né? Aqui tá, Deus é. Deus é, não há do que se duvidar. Né? Ele que faz o movimento, ele que faz se movimentar, ele que faz cessar, né? Aquela pessoa injusta, aquela pessoa, aquela coisa errada. Deus age com milagre para cessar, como faz milagre para alavancar, para subir. Quantas pessoas que estão numa situação terrível, encontra Jesus, se converte e retoma uma vida totalmente diferente. Então, esse Deus, na sua trindade, é que faz essa movimentação, que faz tudo acontecer. Quando nós, como seres humanos, nos afastamos dela, aí a gente começa a perder essa natureza, começa a se encher de conceitos e preconceitos e razões humanas. Aí a gente começa a enxergar. Nós aqui, que não nos perdemos, estamos firmes, a gente consegue enxergar por que as pessoas dão trombada lá. Por causa dessa distorção do conceito. Então, onde eu vejo a beleza? Eu vejo a beleza na Igreja Católica que defende isso todos os dias, toda hora. Essas pessoas que são os padres que deram a vida, as freiras que dão a vida para que a igreja continue avançando, continue fazendo. E Deus vai fazendo surgir os ícones, né? No caso do Padre Marcelo, no caso do Frei Gilson, que dá aquela sustentação, aquela alavancada forte, e as pessoas começam a procurar a religião, começam a procurar o evangelho. Né? Isso a gente sente no dia a dia lá na igreja. Né? Pessoas que nunca nos procura para fazer curso, para se juntar, para conversar, quer saber, está sentindo, está sentindo. Então, quando a gente vê 1.600.000 pessoas numa live, não foi o Frei Gilson, foi o Espírito Santo, a graça de Deus, tudo que fez essa movimentação. Amém?
Uhum. Amém. Eu vou ler o 361 para a gente concluir e a gente fazer as considerações. Aí na próxima aula a gente retoma o 362, que é uno de alma e corpo, né? Pode ser. Combinado. 361 é bem curtinho, só para a gente encerrar essa parte. Esta lei de solidariedade humana e de caridade, sem excluir a rica variedade de pessoas, culturas e povos, nos garante que todos os homens são verdadeiramente irmãos. Então, ele termina aqui esse número um, que era o quê? O número um era a imagem de Deus. A imagem de Deus. E a gente Esse fi- retoma no 2 depois, né? A gente Uhum. podia fazer as considerações. Maravilha, vou começar então. Eu achei muito interessante esse finalzinho aqui, né? É. Que tudo isso nos torna irmãos, né? E aí vem aquilo que o Martin disse, da nossa dificuldade de chamar, de reconhecer e de sentir que a outra pessoa é o meu irmão, né? É uma luta que é só Deus que abre o nosso coração para que a gente consiga ter um sentimento de irmandade mesmo com o outro, né? Isso Jesus ele tinha de uma maneira bem clara com todos que se aproximavam dele, né? Mas assim, do mesmo jeito que a gente viu lá que São Francisco enxergava em toda a natureza, em toda a criação como a sua irmã, né? Como parte, toda a criação como uma ligação, uma inter-relação, que eu achei fantástico, esses trechos todos, né? Que mostram que tudo está interrelacionado, interligado, que nós dependemos de tudo, a interdependência das coisas. Mas, assim, essa visão de que, mesmo aqueles que não estão em consonância com a nossa fé, que não estão de acordo com a nossa fé, eles são nossos irmãos, né? Mesmo que a gente considere irmãos rebeldes ou outros argumentos que a gente possa utilizar, mas todos nós somos irmãos, como o Jair colocou, porque pertencemos ao gênero humano e a salvação veio para todos. Todos nasceram de Adão, né? E todos só chegarão em Deus por Jesus Cristo, né? Isso nos une, dá uma unicidade muito grande, né? E uma consciência diferente da individualista que nós temos normalmente, né? Que é achar que nós temos que viver por nós mesmos e que, né, cada um tem que se virar, né? Salve-se quem puder, né? Acaba um pouco com essa sensação, né, de salve-se quem puder, né? Que nós temos essa visão de que todos nós somos irmãos em Cristo, né? E é muito gostoso ter irmãozinhos juntos aqui, ó, em outros países aí, que a gente sempre está juntinho, né, Marisa? Marisa, Marte, né? Que alegria, né? A gente poder ter essa vida, né? E só fazendo um outro parênteses, eu meditava esses dias umas coisas lá que nós lemos sobre fé, e lá diz, né, que a fé nos permite viver o céu ainda hoje, né? Então, nós estamos degustando, né, o céu ainda hoje. Quem tem fé, ele está vivendo um pouco do céu, mesmo com todas as tribulações e dificuldades, mas nós já estamos com um pouquinho ainda hoje. E é muito gostoso conseguir enxergar e viver isso, tudo que nós estudamos, né? Na vida prática nossa, né? No dia a dia nosso, porque se isso não for passado para a vida, né? Esse catecismo, né? Lembrando do catecismo, profissão de fé, sacramento, vida em Cristo e oração. Então são as 4 pontos lá: o crer, 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 celebrar, viver e orar, né? Então, se nós estamos crendo, mas se eu não celebrar isso que eu estou crendo,
E se celebrando eu não passar para a minha vida isso que eu estou vivendo, né? E se passando para a minha vida não morrer em mim mesmo, porque aí vira orgulho, vira entesouramento, mas eu retornar para Deus, orando para Deus e dando glória a eles. Então, o crer, celebrar, viver e orar, né? Estes passos, né, que vão sempre estar fazendo parte da nossa vida, que o catecismo nos ensina, eu acho maravilhoso, viu? Esse abrir os olhos para uma realidade que para nós é tão limitada, né? Tão difícil de enxergar a respeito de toda a criação de Deus. Essa é a minha partida, tá bom? A minha vai ser bem curta, porque, nossa, Oswaldo, você já falou tudo aí, fez um resumão, acho que Não todo mundo deixou vai nada para concordar. nós, né? A Maria não deixou nada para. Parece, Então, vai. Não já sejam resumiu, preguiçosos. Não sejam preguiçosos, por já favor. resumiu belamente tudo que nós lemos e estudamos hoje. Mas no meu coração, o que me tocou muito, muitas luzes se acenderam aqui nesse estudo hoje, muitas luzes, muita coisa bonita e linda está dentro de mim. Mas eu vou ficar com a parte de que tudo foi criado por ele, nele, para ele, o primeiro e o último Adão, Jesus Cristo. Então, nossa, eu resumo toda essa alegria que eu estou sentindo do nosso estudo de hoje, da luz, como a gente falou, eu sou a luz do mundo. Tudo isso eu resumo de que, puxa, tudo que Deus criou foi para Jesus. Foi para finalizar e acabar no último Adão, em Jesus Cristo. Eu fico com esse resumo assim bem simples, mas muito profundo para mim hoje. Martin, Martin, Eu penso, eu ia falar sobre a fé, a graça que Deus coloca, que semeou em nós no início e vem semeando, mas todos nós temos gravados dentro de nós a, a primeira semente, e aí através da fé, do conhecimento, a fé nos leva a tentar estudar, o estudo faz nos aumentar a fé. Isso se assemelha com os 7 dias e o novo ciclo, o 8º dia. Isso se assemelha exatamente com o que a Marisa acabou de falar, e achei interessante falar de Jesus Cristo é o Adão último, mas ele fez Adão primeiro, sua imagem. E quando você vê isso tudo, pelo menos isso passa na minha cabeça, agora, eu não sei como vocês sentem, mas eu me sinto cada vez mais conectando conhecimentos a ponto de cada vez fazer mais sentido. Então, tem muito ponto que eu sei, muito ponto que eu foi me ensinado e ele estava meio que jogado, mas com o estudo, com as coisas que a gente vem fazendo aqui, a cada uma das vezes que a gente se encontra é como se pescasse e se unisse aquilo num todo. E isso sim. está aumentando, aumentando e cada vez mais. E aí às vezes eu olho, né? Eu falo, eu sei, cada um tem o seu problema, cada um tem Suas as dificuldades, né? suas dificuldades, mas sem querer criticar, porque pode ser que algumas das pessoas ouçam isso depois, né? Mas eu olho e falo assim, do grupo inicial que a gente tinha no SIC para o grupo que a gente tem hoje, e quanta gente se dispersou no caminho, se as pessoas tivessem dado mais meio passo, será que eles não entravam na inércia e iam? Eu sei que cada um tem o seu tempo, tá? Sim, sim. Por que não tentar ajudar um pouquinho, tá? A Sim. fazer o tempo acontecer mais rápido, sabe? Por que não botar prioridade nas coisas da forma que realmente é? Por que não colocar Deus em primeiro, sem julgar, tá? Mas é que eu falo, isso me traz tanta alegria, tanta graça. Se eu pudesse compartilhar isso com os outros e falar assim, ô, meus amigos, ok? Dá uma sacudida aí dentro. Não fala que sábado, né, não dá para... Não, vamos lá, vamos sentar um pouquinho e falar um pouco sobre Deus. É tão pouco.
a cada 2 semanas, né? E acrescenta É tanto. verdade. É verdade. É verdade. Bom, no finalzinho, depois que parar de gravar, eu queria partilhar uma ideia de um projetinho aqui com vocês, tá bom? Né? Vamos Jair. lá. Então vamos Não, lá. Roseli, a Roseli. Ah, Roseli! Não vou falar Roseli! nada, você bem Não, quieto. o meu é o 344 que me puxou assim, que existe uma solidariedade entre todas as criaturas, né? Pelo fato de todos terem o mesmo Criador e todos serem ordenados para a sua glória. Que assim, resumidamente falando, estudo a aula toda é linda, não tem como a gente falar que é uma parte, mas no final das coisas é isso aqui. Todos somos irmãos do mesmo Criador e temos que respeitar desde a formiga, a minhoca que está ali na água e tudo mais. Importante, respeitar, não adorar a formiga e a minhoca. Sim, sim, sim. Hoje quase que eu peguei a minhoca e trouxe para dentro. Não, não, deixa lá fora. Deixa o Robin comer. E colocar no vaso. Muito legal, é isso mesmo, Roseli. Que bom. Que bom. Jair. Como eu tinha escolhido o 344 e a Roseli leu, então eu vou ler o Ah, 343 e depois eu vou não, mas voltar a no fonte de Deus, 337. a palavra de Deus é uma fonte inesgotável, Jair. Você pode É, ler o mesmo e fazer a então sua vamos lá. partilha. Eu vou ler o 343 também. O homem é a obra-prima da obra da criação. A narração bíblica exprime isso, distinguindo nitidamente a criação do homem da criação das outras criaturas. Existe uma solidariedade entre todas as criaturas. Isso, né, fazendo um parênteses aqui, humanamente a gente pode reconhecer isso. Duro é fazer o que o Oswaldo falou. Como fazer isso ser parte da vida? É mais difícil. Tecnicamente, podemos concluir. Tecnicamente, mas na hora que transporta para a vida, aí vem dificuldade. Pelo fato de terem todos o mesmo Criador e de todas estarem ordenadas à sua glória. Quer dizer, e fato de estar ordenada à sua glória é que nos deixa, né, essa inspiração do Martin, ela vem daí, de estarem ordenados à glória de Deus. E vou fechar com o 337. Foi Deus mesmo quem criou o mundo visível e toda a sua riqueza, diversidade e ordem. Né? Não faltou nada. Riqueza, diversidade e ordem. Amém. Amém, amém. Vamos agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor amado, por toda essa revelação que nos destes hoje, através da tua igreja, Senhor, através da tua palavra, através dos teus santos, através do magistério, através de todos esses ensinamentos que vêm da tua tradição, da tradição apostólica. Queremos, Senhor amado, te louvar e te bendizer e pedir, Senhor, para que continuai abrindo o nosso coração, alargando o nosso coração, Senhor. Assim como alargaste o coração, Senhor, do teu servo Salomão, Senhor, rico em sabedoria, alarga o nosso coração também, Senhor, para que com todos esses ensinamentos nós possamos passar esta palavra do nosso entendimento para o conhecimento profundo do nosso interior, Senhor, para que creamos verdadeiramente, Senhor, e possamos, de uma maneira digna, nos unir a esse ensinamento para celebrar isso com a vida, Senhor amado, a fim de nos louvarmos, a fim de espalharmos essa boa nova, Senhor, para todas as pessoas que nos seguem, Senhor. Concedei-nos essa graça, Senhor, de não acabar em nós, Senhor, mas que nós sejamos também, Senhor, semeadores para todos aqueles que estão à nossa volta, Senhor. Não sabemos como, mas pedimos a luz e a unção do Teu Espírito Santo a nos mover, a nos guiar e nos inspirar, Senhor, a fim de que a Tua glória seja manifesta também através, Senhor amado, da Tua palavra colocada em nossas vidas. Isso nós vos pedimos, Pai, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.
Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes, Amém. Marisa, você tinha uma oração. É, Marisa, por favor. hoje é dia de São Felipe, Oswaldo, eu falei no comecinho antes de você entrar, de São Felipe Mary. e São Tiago Menor hoje. São Ah. Felipe e Santiago Menor. São Então é bem os curtinha. apóstolos. É bem curtinha a oração dos dois. Ó Deus, que a vossa igreja exulte sempre no constante louvor dos santos Felipe e Tiago Menor, para que, sustentada por sua doutrina e intercessão, seja fiel a seus ensinamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Amém. Felipe e São Tiago, rogai por nós. Rogai por nós. Os Amém. apóstolos, né? Os apóstolos, nossa igreja apostólica, né? Apostólica. Católica e apostólica romana. Glória a Deus. Por tudo. Isso mesmo. Amém. 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 Até o próximo encontro, né? Até.